Pequenos gestos e realmente ação dão resultado. Como eu já tinha começado capoeira, eu achava aquilo fantástico. Porque eu podia tocar, eu podia lutar, eu podia me colocar, né? Eu achava que mais gente tinha que ver aquilo. Essa galera tem uma condição de guerreiro, de luta muito forte. E se eles tivessem esse desafio, o resto viria automaticamente. Ele fez minha vida mudar. Sempre está ali motivando, fazendo com que a gente caminhe pelo lado certo. Dessa forma, você vai transformando esses meninos em protagonistas da história deles. Vai buscando a sua vitória. A hora ela vai chegar. Minha escola de capoeira nasceu dessa vontade. Eu despertei o guerreiro dentro delas. Daí veio junto a autoestima, a resiliência, a motivação. Somos poucos, mas podemos cuidar de muitos. Quando a gente dá condição, elas vão à luta. E daí o otimismo aparece todo dia e em todo mundo. Eu faço parte do coletivo de curadores da Bienal e hoje a gente vai ver a trajetória do Junji Ito. E a gente está muito feliz porque é inédito ele falando diretamente para o público brasileiro. E para conduzir a conversa, eu queria chamar a Miriam Castro, a Mikan, jornalista e criadora de conteúdo, a Miriam. E a Kika Hamaui, autora e roteirista também. É isso, obrigado, divirtam-se. Bom dia, pessoal, tudo bom? Pessoal, eu sou a Mikan, Miriam, caso vocês não me conheçam, crio conteúdo na internet sobre cultura pop, sou muito fã de mangá e estou muito nervosa de estar aqui, eu estou assim, bem animada, espero que vocês também estejam. Essa é a Kika que está comigo, Kika, se apresenta, por favor. Bom dia, gente, vocês não me conhecem da internet, que eu não sou famosa lá, mas estou muito feliz de estar aqui, muito honrada e sejam todos muito bem-vindos. E hoje a gente está aqui por um motivo muito especial, que é conversar com um dos mangakás mais icônicos atualmente, que é o Junji Ito, né? O Ito Sensei. E, assim, eu nem sei explicar quão grandiosa é essa oportunidade. Ito Sensei, seja muito bem-vindo de estar aqui. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. Ele tem uma trajetória muito longa e muito importante no mangá e nas histórias de terror. Então, hoje a gente vai perguntar um pouco para ele sobre processo criativo. Caso vocês ainda não tenham os fones de ouvido de vocês, gostaria de pedir para vocês pegarem e já colocarem, porque nós vamos ter a tradução simultânea, ok? Ainda tem algumas pessoas lá fora buscando o fone e podem ir entrando aos poucos. Isso mesmo. Aí, a produção vai também nos mandar algumas perguntas, né? E vocês podem também mandar pela internet. Eu sei que tem o pessoal vendo a gente online. E vocês podem mandar essas perguntas. A gente também vai abrir para perguntas do público. Então, vocês podem ir separando para a produção, ok? Vamos lá. Isso. O Ito, você está ouvindo a gente já? Tá. Acho que então, sim, né? Eu não tô escutando a tradução, na verdade. Acho que meu fone não tá funcionando. Então, Olá! Acho que... Bom dia, boa noite aí, Ito Sensei. Seja muito bem-vindo à Bienal. Pessoal, eu não estou escutando a tradução, então se puderem trocar o meu fone. Mas acho que nós já podemos começar fazendo as perguntas. Por favor, seja muito bem-vindo. Espero que o senhor esteja conseguindo ver aqui o público. Aqui tem muitos fãs do senhor, eu tenho toda a certeza. Muitos fãs do seu trabalho. E vamos, então, começar com a primeira pergunta. Ito Sensei, eu queria perguntar quais foram as suas referências motivadoras iniciais para adentrar no universo de horror. Olá, bom dia. Desde criança, eu gostava muito das obras de mangakás como o Kazuo Mezo e o Hideshi Hinnon, e também acompanhava muito
filmes de horror, e aqueles filmes de medo que passavam na TV, eu adorava assisti-los, e essas foram as minhas grandes inspirações da infância. Está ouvindo a tradução? Sim. Poderia contar para a gente como funciona o seu processo criativo? Chegou para ele a pergunta? Perguntamos se se o senhor poderia contar um pouco de como funciona o seu processo criativo. Acho que a tradução não chegou. Oi, pois não. Basicamente, eu tenho um livro de ideias, como eu chamo ele. Eu procuro colocar nele as ideias que eu tenho. E no momento que eu, então, passo elas para o papel, eu vou buscando algumas ideias que podem realmente ser interessantes. E a partir delas, é que eu começo a desenvolver o trabalho e eu vou desenhando, então, as obras. As histórias que eu monto, então, eu monto um rascunho, um esboço delas, o mesmo processo realmente que nós, quadrinistas, usamos muito realmente no processo de criação. Eu faço, então, essas anotações, os esboços, e eu entrego, então, para os editores. Eu peço a opinião deles e, eventualmente, faço alguns ajustes, conforme o caso. E, depois disso, eu começo realmente a fazer o processo realmente de desenhar propriamente dito. É o mesmo formato, então, realmente a gente pega o esboço, a gente faz, então, o rascunhozinho, e à medida que a gente já tem a história completa montada, eu vou colocando, então, o nanquim. Depois do lápis, então, vem o nanquim. Dependendo do caso, realmente eu pinto tudo, realmente todo preto. Eventualmente uso um screen tone. No caso do processo analógico, eu trabalho, então, dessa forma. Ultimamente, na verdade, eu tenho realmente migrado mais para o formato digital. Então, eu faço tudo isso no computador. Mais ou menos esse, então, é o meu processo de criação. Entendido. Pessoal, desculpa, a gente estava com um probleminha na tradução. Todos estão conseguindo ouvir bem agora? Ai, que bom, que ótimo, fico feliz. Então, Sensei, também perdão pela demora na comunicação, mas agora acho que vai. Agora acho que está tudo certinho. Uma coisa que eu ouvi do seu processo, o senhor falou muito sobre o processo do desenho, agora no começo, mas a gente ficou com uma curiosidade. O senhor faz algum roteiro no começo? O senhor começa, então, já pelo desenho, já com a história, com as suas ideias, mas tem algum roteiro escrito à parte? Eu trabalho inicialmente com as ideias. Às vezes, essa ideia pode vir de uma figura, pode ser algum monstro que eu vejo por aí, ou então pode ser algum tipo de uma história interessante que me vem à cabeça, que eu procuro, então, anotar. Pode também ser alguma atmosfera meio turva, alguma ideia que a gente acha que pode ser aproveitada para criar uma obra. Eu me baseio nelas. E existem realmente vários e vários casos diferentes. Às vezes eu começo com uma pintura, às vezes eu começo realmente com uma atmosfera incomum, às vezes também eu começo com algum tipo de um cenário, algum tipo de uma informação contextual, e eu vou mesclando elas para montar primeiro a história e depois o desenho. Obrigada. Qual você considera a sua obra mais representativa dentro da sua carreira?
Sim, deixa-me ver aqui. Das séries, acho que eu citaria a Tomie, depois também a Uzumaki. Pessoalmente, eu gosto realmente das histórias curtas, de contos. Hanging Balloons, por exemplo, é um dos meus favoritos. Ou então O Mistério da Fenda de Kamigara. Eu não sei exatamente os títulos deles, mas eu tenho, são esses contos que realmente eu tenho particular interesse, eu gosto. Eu tenho certeza que o público aqui gosta muito dessas histórias também, né, pessoal? Vocês gostam, né? São fãs dessas histórias também? Ah, que legal. E, então, Sensei, quais são os... De hoje em dia, fora do trabalho do senhor, que já é extremamente importante, quais são os outros trabalhos e referências que o senhor tem consumido atualmente, o que o senhor tem lido, assistido, e também o que o senhor indicaria para os jovens artistas que estão querendo adentrar esse universo do gênero de horror? Pois não. Pessoalmente, eu compro muito filmes. Tem a série Alien. Então é um monstro espacial. Ele tem uma cabeça assim comprida para trás, assim, desse formato aqui. E eu compro bastante as figuras, os bonecos também dessa série. O designer dele, H.R. Giger, eu gosto muito dele. Na verdade, é muito, muito assustador mesmo. Só que também eu acho muito bonito o formato realmente do alienígena. Também eu gosto muito de miniaturas de carros. Eu sou aficionado carros em miniatura, eu compro bastante esse tipo de coisa. Fora realmente do gênero horror, eu sou assinante do Disney Plus e eu tenho um documentário sobre os Beatles que recentemente apareceu lá. Eu gostei muito, na verdade eu adoro os Beatles. Principalmente eu gosto de conhecer realmente aquelas histórias sobre como o processo de criação dos grandes trabalhos deles foram criados. Por exemplo, eles compuseram 2 músicas, depois juntaram elas numa única música, ou então eles deixaram realmente a música numa velocidade lenta daquele original que eles tinham concebido. Realmente esse tipo de histórias também irão muito e eu gosto muito de conhecê-las. Então, nossa, que essa série aqui da Disney realmente é um outro trabalho recente que eu consumi, gostei muito. E no universo do horror, o que é que eu poderia dizer para o pessoal jovem que está querendo trabalhar dentro dele? Acho que o que eu diria para vocês é que realmente não se limitem a conhecer apenas o mundo do horror, que conheçam realmente o trabalho de artistas, de profissionais do entretenimento em vários outros gêneros, para que realmente eles também possam ser aproveitados dentro do gênero horror. Ou seja, que tem realmente contato realmente com um grande leque de universos artísticos. Muito legal, né? Ótimas indicações. Muito interessante. Poderia contar para a gente um pouquinho como foi a sua relação com a adaptação de Uzumaki para o cinema? Pois não. Temos então um filme, uma adaptação para o filme no ano 2000.
Naquela ocasião, eu fiz uma checagem final do roteiro, eu fiz algumas sugestões, dei algumas opiniões sobre o roteiro adaptado, também dei algumas ideias, ou seja, meu principal envolvimento com o filme de 2000 foi realmente a nível do roteiro, e dentro do filme aparecia um policial e apareceu uma base comunitária de polícia, que seria o Koban, no Japão, e aparecia justamente uma foto de um suspeito que estava sendo procurado pela polícia, e colocaram a minha foto lá, nesse criminoso que estava sendo perseguido. Então, essa foi minha participação naquele filme. Vocês assistiram a adaptação de Uzumaki? Viram a foto do Ito Sensei no filme? Reconheceram? Então, eu gostei muito que o senhor recomendou o documentário dos Beatles. Até vi que aí no seu escritório tem a plaquinha dos Beatles. Eu sou fã também, então fico muito feliz do senhor ter recomendado. E já que o senhor falou sobre as pessoas consumirem outros artistas também, que não sejam apenas do universo de horror, uma pergunta que nós gostaríamos de fazer é se existe alguma colaboração dos sonhos que o senhor teria. Tem algum artista que o senhor gostaria muito de colaborar nos dias de hoje, que seria o seu sonho de consumo, vamos dizer assim, um grande objetivo de trabalhar junto com essa pessoa? Olha, deixe-me ver aqui. Nós temos diretores de cinema e artistas fantásticos em todo o mundo. Um projeto que eu gostaria muito realmente, talvez ter realmente um diretor talentoso para adaptar minhas obras para o Dario Argento, que é um diretor italiano, por exemplo, é um dos meus diretores favoritos. É uma pessoa que eu adoraria trabalhar, montar uma parceria. Eu imagino que ele ainda esteja realmente inativa, seria então uma pessoa que eu gostaria muito de trabalhar junto. Você sente que ao longo da sua inserção no universo do mangá, você precisou alterar algum registro do traço, estilo ou estética do seu desenho? Olha, basicamente não houve assim alguma situação que eu precisasse mudar muito realmente a minha vida de desenhar. Basicamente eu sempre tive liberdade para desenhar do jeito que eu quis. Só que ao contrário no momento inicial, que basicamente eu desenhava por gosto, por passatempo, tive que considerar que realmente para muitas pessoas o destinatário da obra era realmente o público em geral. Então, por exemplo, eu tive que ter algum tipo de consideração de respeito pelo leitor. Por exemplo, eu não poderia colocar, por exemplo, uma descrição de uma doença mental ou de uma doença física, porque realmente pessoas portadoras dessa doença, ou então que tivessem familiares assim, se sentiriam muito realmente incomodadas. E, nesse sentido, então, eu tive esse tipo de aprendizado com os editores no início da minha carreira e eu precisei levar isso realmente em consideração, tomar esse tipo de cuidado com o nosso leitor. Que interessante, muito respeitoso da parte do senhor também, né? Levar isso em conta na hora de construir as suas histórias, ainda mais sendo uma pessoa tão importante nesse meio, é muito bom ouvir isso do senhor. Uma pergunta que nós temos aqui, a Kika, que está do meu lado, ela é roteirista e a gente, lendo as suas obras, a gente nota que, além do horror, o senhor, às vezes, coloca, de vez em quando, nas histórias, uma pontada de humor também. E a Kika, acho que até pode desenvolver um pouquinho mais, né? Existem essas semelhanças, né? Sim, a gente queria entender, assim... esses toques de humor, né, que tem muito na sua narrativa, a gente vê uma proximidade muito grande também da repetição
né, que acontece muito no horror e no humor também. Qual é a relação que a gente pode encontrar entre o humor e o horror? O que define, o que separa, o que a gente já pode aproveitar de um no outro? Ah, gosto realmente de horror, nenhuma dúvida quanto a isso, mas tanto quanto eu gosto realmente do humor, eu adoro comédia, que é também um dos meus gêneros favoritos. Realmente eu não fico sem assistir uma comédia, então eu desenho realmente os esboços, os rascunhos realmente de alguma coisa que causa muito medo, mas eu também acabo tendo, enquanto desenho, algum tipo de uma ideia divertida, alguma coisa realmente muito humorística, e eu não posso deixar de colocar uma gag no meio, realmente isso às vezes acontece. E, bom, como é que eu poderia dizer isso para vocês? Então, acho que essa relação entre o medo e o riso, eu realmente não tenho nenhum tipo de alguma ideia mais profunda, algum tipo de uma filosofia a respeito, mas eu fico pensando, olha, colocar uma piada dessas aqui no meio de uma obra de horror, acho que não vai machucar ninguém. Então, eu acabo inserindo isso. Desde que realmente não quebre realmente aquele terror, não quebre realmente um medo, que é a ideia da obra, e isso eu acho que é um trabalho mais interessante. Eu vou emendar dos gatos. Aliás, um mangá que eu gosto muito do senhor é esse mangá diário autorreferencial, que é sobre o Yon e o Mu, que são histórias sobre seus gatos, que acho que tem uma influência muito forte dessa sua veia do humor, certo? E eu queria saber, além de como foi a experiência de criar, eu sei que existe a inspiração do horror em muitos aspectos dessa história, mas ela sai um pouquinho dele, né? Eu queria saber, além de como foi essa experiência, como foi a recepção dessa obra pelo público do senhor? Desculpe, pode repetir a pergunta, por favor? Perdão. Uma obra que o senhor fez que nós gostamos muito, nós admiramos muito, saindo dessa toada do terror e entrando um pouco no humor, é o mangá que o senhor fez sobre os seus gatos, que nós admiramos muito, nós achamos muito interessante, porque ela desvia um pouco, apesar de ter os elementos do horror, ela acaba desviando um pouco, e nós queríamos saber não só como foi a sua experiência de criar um pouco fora do gênero horror, mas também como foi a recepção do público do senhor. Sim, agora eu ouvi, obrigado. Um quadrinho sobre gatos, esse Yon and Mu que você comentou, ele esteve como motivo realmente... eu não consegui ter uma ideia legal assim sobre um próximo meu trabalho de horror, e estava realmente, e justamente um editor me sugeriu, por que não escrever um quadrinho sobre gatos? E justamente naquele momento a minha família tinha começado a criar um gato em casa, acho que fazia um ano mais ou menos que nós tínhamos gatos lá em casa. E era um processo realmente de conhecer realmente os gatos, e eles tinham um monte de incidentes
eles inventavam de fugir, ou então inventavam de fazer as travessuras. Vários episódios realmente muito divertidos. Eles mesmos então pensavam de criar temas para os quadrinhos lá dentro de casa. E eu então quis ter realmente um tipo de um quadrinho diário, realmente. E como eu disse, realmente eu não gosto apenas de horror, eu também gosto muito do humor, de comédia. E eu achei, bom, essa aqui realmente é uma opção legal para isso. Então e é por isso me levou então a desenhar o Yon. Os meus leitores, essa segunda pergunta sua aqui, na verdade, eu já tive realmente retrospecto em desenhar comédia. Eu gosto muito do pioneiro do horror japonês, que é o Kazuo Umezo, e o mesmo você desenha também muitos quadrinhos de humor. O Hideshi Hino, que é outro desenhista, que eu adoro também, esse tipo de desenhistas também, ele também desenha realmente fora do gênero dele. O leitor japonês aceita muito bem realmente ter os seus mangakas desenhando em outros gêneros. Então realmente foi uma aceitação natural que eu trabalhasse então nesse outro estilo. Sim. Muito legal. Quem tem gato sabe como é que é. Aqui também eu tenho gatos. Acho que vocês têm gato, pessoal? Vocês se identificam com as histórias contadas no mangá do senhorito? Sim, né? As suas histórias, elas têm uma relação muito forte com o tempo. Como que você estabelece essa dinâmica, tanto na narrativa em si, na construção dela, quanto no tempo de produção das obras? Pois não, deixe-me ver aqui o tempo. Vamos pensar eu desenhei um conto. No primeiro momento, a gente trabalha realmente com um tempo mais lento, e à medida então que a obra chega perto do seu final, do seu clímax, o tempo vai ficando mais ágil. Mas à medida em que a gente vai indo, isso acontece também. No início do processo, realmente a gente não avança muito. Não é muito. Eu mesmo desenhando não acho muito legal desenhar. A gente não fica muito motivado a desenhar as primeiras páginas. Deixo um pouquinho de lado, eu vou brincar com os gatos, eu vou passear, eu vou fazer outras coisas. Então, temos de criação também, assim como dentro das obras, o tempo no começo ele flui muito devagar, e o desenhista também, ele realmente não trabalha muito rápido. E à medida em que nós vamos aproximando do clímax, a história vai ficando mais interessante, e o meu trabalho também acaba se desenvolvendo mais rápido. E isso acontece, então, tanto dentro da obra, como dentro do processo criativo. A gente vai ficando, então, mais veloz, digamos, perto do final. Eu acho que realmente há uma relação entre esses dois aspectos. Muito legal. Nossa, demais. E, Ito-sensei, mais cedo nós citamos a adaptação de Uzumaki para o live action, mas acho que o público também está acompanhando que teremos uma animação, né? Teremos um anime de Uzumaki. E nós gostaríamos de saber o que o senhor está esperando por essa adaptação, se o senhor vai ter algum envolvimento e como será, se puder contar um pouquinho para a gente. Sim, vamos lá. O anime do Uzumaki, ele vai ser dirigido por um japonês, o diretor se chama Hiroshi Nagahama, que antes disso também já tinha trabalhado com outros animes também, que tem realmente um trabalho bastante pessoal. Akunohana. Então, acho que vai ser por causa disso, por ser um diretor autoral, um trabalho muito interessante quando o Uzumaki estiver pronto. Da mesma que no filme, a minha participação no anime
ele vai ser realmente nessa etapa de checagem do roteiro. Na verdade, e também, eventualmente, fazer uma verificação do desenho dos personagens, como então os personagens estão sendo retratados aqui no anime. Eu não posso ainda, de momento, passar detalhes, mas vai ter uma aqui de um dos personagens. Eu fui convidado para trabalhar como voz nele. Já estou já estou todo preocupado aqui. Como é que vai ser? Que legal. Muito legal, né? Tá todo mundo super animado e ansioso para conferir. A gente falou dessa adaptação. Só uma coisinha. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas, tá? Já nos mandaram algumas, mas se vocês quiserem fazer perguntas, a produção vai separar com vocês, beleza? Isso, daqui a pouquinho a gente já chama vocês. Então, a gente falou sobre a adaptação do Uzumaki, né, para animação, e a gente queria saber se seria possível contar se tem algum outro projeto em andamento e também quais histórias você gostaria de contar nesse momento que a gente está vivendo. Sim, vamos lá. Eu tenho alguns projetos em curso, tanto para filmes como para live action, quanto para anime. Só que, de momento, realmente, eu não posso realmente contar para vocês. Vamos deixar só mencionado que estamos conversando aqui. Quando a gente tiver alguma coisa realmente mais concreta, eu vou ter o prazer de contar. Então, vamos pedir para aguardar mais um pouquinho, por favor. E agora, realmente, o mundo atual, esse mundo realmente desafiador da pandemia do coronavírus. Só que os mangás que eu estou desenhando agora de momento, eles não têm realmente esse tipo de contexto, eles não têm realmente essa ideia de que estamos nesse mundo da pandemia. Digamos, um mundo pré-corona, digamos, sem a necessidade de andarmos com máscara, mas acho que em breve vamos estar realmente saindo também desse mundo, que vamos voltar realmente ao mundo que a gente possa sair sem máscara. Então, realmente nos meus quadrinhos também, os meus personagens continuam andando sem máscara. E, eventualmente, talvez eu possa, depois que a pandemia tiver tendo, talvez colocar algum tipo de um desenho tratando realmente dessa época que estamos vivendo. Muito obrigada, muito interessante, Ito Sensei. Realmente esperamos que possa ser uma coisa distante o suficiente para inspirar histórias no futuro que a gente não esteja tão próximo, né? Temos aqui já a produção com algumas pessoas para fazer as perguntas. Vai ser daí, produção? Vai ser? Tá, ok. Então, Ito Sensei, por favor, o público vai fazer algumas perguntas para o senhor agora. Você já criou algum anime? Eu já conheço que já criou algum? Você já criou algum anime ou já conheceu alguma pessoa que já criou algum? Olá, obrigado pela pergunta. Realmente, eu sou desenhista de mangá, só que realmente eu não conheço, apesar disso, muito sobre outros desenhistas ou o pessoal que trabalha com anime também. Só que eu gosto muito dos desenhos do Kazuo Umezo ou do Hideshi Hino e vários outros mangakas de quadrinhos que me inspiram muito. Só que realmente eu tenho que confessar para você que eu não conheço a fundo outros desenhistas e esse pessoal que trabalha com anime também. Ito Sensei, antes de passar para mais uma do público aqui presencial, eu recebi algumas perguntas que enviaram online para a gente, porque tem muitas pessoas nos assistindo também pela internet. Esse evento é semipresencial, né? E o Breno Teixeira perguntou se alguns dos grandes clássicos da literatura influenciaram as suas obras.
Pelo menos, né, pessoal? Vocês leram? Frankenstein? Pois não. Dentro da literatura, eu citaria em primeiro lugar o H.P. Lovecraft. É um famoso autor de romances, de mistério, de horror. Ele realmente me causou uma profunda influência na descrição realmente de cenários. Ele faz uma descrição nas suas obras que realmente criam um clima. Ele realmente faz com que realmente um prédio ele pareça realmente assustador. Então, Lovecraft me impactou muito. Por exemplo, no Uzumaki, por exemplo, eu me inspirei muito realmente nele. Eu teria também um romancista japonês chamado Rampo Edogawa. O primeiro, Lovecraft, sem dúvida, é americano, só que nós temos um romancista no Japão chamado Rampo Edogawa. Ele se inspirou no Edgar Allan Poe. Então, o nome dele, lido em japonês, seria Edogawa Rampo. Ele é um escritor de mistério que também é interessante, também me inspirou bastante. Eu acho que seriam esses os principais autores de literatura que me inspiraram. Muito legal. Acho que podemos partir para a próxima pergunta. Oi, boa noite para o senhor. Queria dizer que eu acompanho o trabalho do senhor como artista há muitos anos. Sou muito fã do senhor, do trabalho do senhor, e eu sou roteirista. Então, uma dúvida minha seria como trazer, porque eu trabalho muito com os meus medos pessoais, quando eu estou escrevendo alguma coisa relacionada ao terror. E aí eu queria saber como o senhor faz para colocar isso em escala geral, em conseguir atrair um público muito grande com as histórias que o senhor conta, que talvez podem estar além de uma vivência própria, coisas desse tipo. Como atrair um grande público com histórias que, eu fico encantada. Não sei como o senhor consegue inventar, sinceramente. Puxa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, puxa vida. Comentei brevemente agora há pouco, mas a ideia é realmente você incorporar realmente ideias, inspirações realmente de todos os gêneros, de todos os tipos de trabalho, entretenimento, filmes sérios, e procurar absorver para si o que você realmente acha interessante, o que realmente acha legal. Esse é, digamos, um padrão, uma base para criar realmente o seu universo e partir então de alguma coisa que você realmente acha interessante, que você acha que vale a pena expressar e comece a trabalhar a partir daí. E realmente acho que esse seria um primeiro grande passo. Da minha parte, pessoalmente, eu parto menos realmente daquilo que quero levar isso para o leitor, eu quero passar isso para o meu público. Não, eu começo pensando basicamente o que é que eu acho que seria interessante contar para eles. Muito obrigada, Ito-sensei. Eu trouxe mais uma pergunta dos nossos espectadores na internet. A interação está muito legal, as pessoas parece que estão curtindo muito as suas falas, então, muito obrigada novamente. Uma pergunta da Carolina Amaro. Ela disse que vai produzir o trabalho de conclusão de curso da faculdade dela sobre Tomie. E ela gostaria de perguntar para o senhor sobre as suas inspirações e ideias para a criação da Tomie em si, que foi o seu primeiro trabalho que despontou, né? Então, ela tem muita curiosidade sobre esse assunto.
Assim, deixe-me ver aqui. A Tomie, o que é que eu poderia falar sobre ela? É uma moça que, de tão bonita que era, ela fazia com que os homens que eram tomados pela beleza dela acabavam querendo realmente matá-la. É de tão bonita que ela é. Não houve assim um modelo, algum tipo de inspiração realmente real para ela, mas em termos de realmente de desenho dela, eu me baseava, por exemplo, nessas revistas de moda, eu via os modelos e realmente aquelas beldades que realmente fascinavam a gente. E essa foi então, digamos, a ideia para a parte física, para desenhá-la, desenhar a Tomie. Ou seja, é o rosto que eu considerava bonito, que realmente valia a pena realmente tratar. Por causa disso, então, às vezes o rosto da Tomie mudava sutilmente, dependendo realmente dessa minha percepção, do meu senso que eu tinha naquele momento que estava desenhando ela. Então, ela sofria algumas alterações, mas em termos de aparência seria por aí. Só que em termos de personalidade, a Tomie é uma pessoa muito arrogante, uma pessoa realmente com uma personalidade desagradável. Esse em japonês seria o tsundere, não seria um tsundere, realmente é uma pessoa que realmente ela tem essa personalidade forte. Ela tem assim uma visão até meio, uma postura até, digamos, meio assim, diabólica, queria dizer. Acho que seria isso. Muito interessante Legal. esse processo de criação, né? Sempre legal entender. Podemos ir para a próxima pergunta? Acho que sim, tem um pessoal aqui da plateia. Ah, sim, por favor. Fala o seu nome. Boa noite, meu nome é Thiago. Eu descobri o seu trabalho pelo anime Junji Ito Collection e desde então tenho sido um grande fã. A pergunta que eu tenho para fazer é que nós já discutimos sobre as suas grandes referências dentro do horror, dentro do terror. Eu gostaria de saber uma das referências que você tem de humor. Quais são seus autores favoritos de humor, as séries de comédia que mais te interessam e as lições que você leva da vida delas. Deixe-me ver. Quando eu criança, eu assistia muitos filmes do Charlie Chaplin na TV. Eu adorava realmente assistir aqueles filmes clássicos dele. E no humor japonês, nós temos os comediantes, que aparecem bastante também dentro da mídia japonesa. Nós temos um grupo de comediantes, os drifters, que eram um quinteto, que também, além de comediantes, eram músicos. Eles tocavam música e eles faziam os seus contos na TV. Eu adorava também eles. E no Japão, hoje nós temos, por exemplo, um grupo, o Downtown, o Akashiya-sama, Sama Akashiya, que são comediantes, que eu acompanho muito. E entre os escritores japoneses, existe um romancista chamado Yakatsutsui. Ele é um escritor que tem realmente uma verve muito forte também para o humor. Ele é um escritor de ficção científica. O gênero dele é ficção científica, só que realmente tem muito humor nas obras dele. Eu leio e fico realmente gargalhando enquanto leio os livros do Tsutsui. Então eu gosto muito de comédia, muito de humor, e realmente eu citaria para você esses agora que falei agora. Nossa, muito legal. Aliás, enquanto eu leio a próxima pergunta, eu fiquei com a curiosidade se o senhor tem vontade de entrar mais no meio de ficção científica, se o senhor gosta e quais seriam os seus autores preferidos nesse meio. Mas eu já vou emendar com uma pergunta que veio online aqui. O Isaac Nagasaki perguntou se o senhor poderia recomendar algum mangá em específico, algum título específico
que o senhor é apaixonado, seu mangá favorito. Desculpe, eu perdi a primeira pergunta. Pode repetir, por favor? Desculpe. Quais são as suas obras de ficção científica, se o senhor gosta em geral, já que o senhor mencionou? Opa, deixe-me ver aqui. Realmente eu adoro ficção científica. Se eu tiver oportunidade, realmente gostaria muito de produzir alguma coisa. Talvez eu não consiga. Só que talvez é um tipo de algum trabalho de ficção científica de horror. Eu já fiz alguma coisa nessa área, mas se eu tiver a oportunidade, realmente gostaria muito de desenhar. Eu citaria dentro do gênero o Yasutaka Tsutsui, esse escritor que eu comentei agora há pouco. E de resto, deixe-me ver, no cinema, 2001, A Odisseia no Espaço, é um filme que eu adoro. Ou a série Alien, que eu também já comentei para vocês agora há pouco. A Coisa, que também é outro filme que realmente eu adoro. Na verdade, não só esses, na verdade eu tenho um monte de filmes de ficção científica, tantos que realmente nem consigo me lembrar de todos eles aqui, mas eu citaria de momento esses aqui. Desculpe, não estou conseguindo realmente me lembrar, então fico por aqui. Já são ótimos, né? Bastante. Nossa, uma ótima lista. E aí tinha a pergunta também do Isaac, né? Se o senhor tem algum mangá que seja o seu favorito, um título específico de mangá. Sim, vamos lá. Na verdade, são tantos também. Tentar mencionar só um acaba ficando realmente, acho que, inviável. Acho que seria realmente o meu ponto de partida seria o Kazuo Umezu. Ele tem realmente um mangá em japonês, é o Hyoryu Kyoushitsu. E acho que seria realmente a obra de mangá que eu citaria, seria realmente uma viagem no tempo de uma sala de aula para o futuro, que é o Drifting Classroom, que vai para um futuro distante, realmente, onde só há monstros, virou um deserto, as crianças ficam nesse deserto para buscarem a sua sobrevivência. É ao mesmo tempo interessante e fascinante, ao mesmo tempo também aterrorizante. Quando eu era criança, realmente li, eu adorei ele. Podemos ir para a próxima pergunta. Boa noite, Tu-sensei. Meu nome é Eric, eu sou redator do Suco de Mangá. E eu queria perguntar sobre esse traço da sua personalidade, que o senhor é visivelmente uma pessoa bem-humorada, até um pouco travesso. Quem já viu o senhor no Crunch Awards, já viu que o senhor já fez pose com orelhinha de gato, já virou VTuber e tudo. E hoje a gente aprendeu que o senhor realmente, comédia é uma paixão sua, tanto quanto terror. Mas o que eu queria perguntar para o senhor o senhor acha que também abraçar o terror, abraçar o lado bizarro da vida, ajuda a tornar a vida mais interessante, mais engraçada? Sim, você tem razão. Como é que eu poderia dizer? Acho que a vida real, nossa vida cotidiana,
Ele não tem realmente esse tipo de fenômenos bizarros, eles não têm fantasmas realmente aparecendo no dia a dia. Realmente é uma realidade um pouquinho tediosa. Eu acho que essa ideia de termos ideias comuns, essa imaginação, essa fantasia, eles também ajudam a tornar a vida mais rica, mais interessante, e acaba sendo realmente um aspecto interessante para nós realmente continuarmos tendo a vida. Na verdade, lógico, a vida real, ele tem realmente uma série de eventos bastante drásticos, por assim dizer. Às vezes faz realmente sentir que realmente a vida, ela às vezes supera aquilo que a gente conseguiria superar, mas eu acho que a vida real, ela não tem realmente toda aquela dose de fantasia, aquela dose de sonho. Então, pelo menos buscamos realmente no mundo aqui da imaginação esse tipo de sonho, esse tipo de fantasia, para que realmente todos nós possamos ter uma vida mais rica, uma vida mais interessante. De fato, é muito mais interessante que a vida real, né? Vamos para a próxima pergunta aqui, por favor. Hey, mestre, tranquilo? Eu sou um grande admirador do seu trabalho e, como eu também faço quadrinhos, eu sei bem como é isso de desenhar, de passar o nanquim no desenho, é uma coisa realmente maravilhosa. Eu gosto muito de curiosidades sobre mangakás e percebe-se que muitos mangakás eles iniciam suas carreiras desenhando para outros mangakás, como aprendizes. Você já foi aprendiz de algum outro mangaká? Como foi seu início no ramo dos quadrinhos? Bom, eu realmente não tive nenhuma experiência realmente como aprendiz, como trabalhando para outros mangakas. Eu tinha uma vida profissional à parte, eu era protético, eu produzia próteses para mulheres. E quando eu desenhava como lazer, eu vi surgiu uma revista, seria a Gekkan Halloween, surgiu um concurso para iniciantes, o prêmio Umezo, como chamavam, era um prêmio realmente onde esse desenhista que eu adoro, o Kazuo Umezo, eu escolheria novos talentos. Eu tomei conhecimento desse concurso e eu fui escolhido. Na verdade, foi o nível mais baixo de premiação, que seria realmente uma menção honrosa só. Só que foi então eu estei realmente como mangaka assim do nada. Então eu não tive realmente algum tipo de pré-etapa, não tive nenhuma fase, digamos, de aprendizado ou desenhando para outros mangakas. Tecnicamente, então, também toda a minha carreira foi como autodidata. Eu não tive nenhuma oportunidade assim de aprender com outros desenhistas. Agora, pensando em retrospecto, talvez eu deveria ter tido, mas realmente eu não tive. Mas a gente notou que o senhor, com certeza, se inspirou muito no Kazuo Umezo, né, no trabalho excelente dele. Com certeza foi uma inspiração e o senhor acabou aprendendo bastante no início da carreira com isso também, né? Vamos chamar mais uma pergunta aqui da plateia. 僕の名前はミルトンです。僕は昔から大ファンですので、伊藤先生を会えるとか、本当に光栄で嬉しいです。Eu trabalho com game design e faço roteiros também. E às vezes me acabo ficando um pouco sem inspiração para criar algumas coisas. Me sinto meio bloqueado um pouco. Se você tem algum ritual que faz para quando começa a criar alguma coisa, para pegar inspiração, e o que eu posso fazer quando eu tiver sem inspiração? Eu queria saber também se você estaria interessado em criar mais videogames, seja um videogame próprio também. O que o senhor acha disso?
Sim, vamos lá. É um processo criativo, na verdade, ele consiste em partir do nada, partir do zero para criar algo. Na verdade, não exatamente o nada absoluto, mas realmente alguma coisa muito próximo do zero para dar forma a alguma coisa que até aquele momento não existia. Então, digamos, há esse trabalho de parto, por assim dizer, já é realmente todo um processo angustiante, as dores do parto que repara, e muitas vezes realmente a gente acaba se perdendo, a gente acaba ficando realmente sem saber o que fazer. Então acabamos entrando realmente num limbo, numa espécie de um vazio durante esse processo de criação, que é então a gente acaba se impelindo a pensar, a procurar buscar uma saída e acabamos buscando alguma forma de de nos distrair, de a gente cortar um pouquinho. Eu gosto muito de ofurô. Eu entro lá no banho de imersão, eu fico lá relaxado, eu tomo um banho, eu vou no chuveiro. Quando eu fico assim realmente lá no banheiro, eu me sinto realmente como se aquelas peças que estavam todas desconjuntadas, elas começam realmente a se organizar e a gente começa, aí a ideia, o processo de criação realmente acaba, digamos, se recompondo. Então, no meu caso é o ofurô, existem várias outras formas que nós, criadores, temos para nos distrair, para buscar realmente sair desse estado que você comentou. Temos formas realmente de nos relaxar, que acho que é a chave. No meu caso, sem o ofurô, eu acho que eu não seria mais mangaka. Eu acho que se não existisse o ofurô no mundo, eu não estaria desenhando até hoje. Interessante, né? Vamos agora para a última pergunta, última por favor, pergunta da plateia. Pode ir. É você. Boa noite, mestre. Em virtude de todos os mangás que vêm sido publicados esse ano aqui no Brasil, como Guio, Tomie, sua adaptação de Frankenstein, e com vendas muito disparadas, eu queria saber se o senhor tem interesse em vir aqui ao Brasil, num momento melhor, obviamente, sem a pandemia, e particularmente eu queria agradecer muito ao senhor por um conto que você fez, que é o Enigma da Falha de Amigara, que fez com que a minha prima, que hoje está aqui do meu lado, essa moça aqui, se interessasse pela leitura. Então eu consegui incentivar ela a ler graças a um conto do senhor. Sim, muito obrigado pela pergunta. Se eu tiver a oportunidade, realmente gostaria muito de ir ao Brasil. Eu adoro bossa nova. Na verdade, o Brasil realmente é um dos países que me fascinam e eu gostaria muitíssimo e adoraria quando estiver visitando aí. A gente tinha falado que era a última, mas a gente vai fazer só uma que a pessoa estava esperando. Muito rapidinha, por favor. E aí a gente já encerra. Muito obrigada. Olá, um prazer estar aqui. Meu nome é Débora, sou professora. E uma curiosidade, o título que você carrega, sou mestre. E para usar o seu material e outros materiais como mangá nas escolas, o que eu mais desejo, e peço não só a ti, como a todos, ter material com inclusão. Eu trabalho com crianças com deficiências visuais. E o que você acha de ter a oportunidade de produzir materiais com braille e audiodescrição das suas obras, para que esse público tenha a oportunidade de apreciar não só o seu material, como de outros?
Ah, sim, o Braille, né? Ah, pois não, pois não. そうですね。ちょっと今のところ具体的にそういうのを書こう Olha, と tenho que te confessar que de momento nós não tínhamos nenhum projeto nesse sentido. そういったものを作っていけたら Só いいですね。 que realmente eu gostaria muito se nós tivéssemos a oportunidade de termos algum projeto 絵が伝わるかわかんないです nesse sentido. Eu não sei se realmente nesse caso os meus desenhos seriam utilizados num projeto desses aí, seja de áudio, seja de braille, mas realmente está essa possibilidade, sim. できるかちょっとわからないんです Se eu não sei, eu realmente não sei se vai ser viável, poder ser concretizado, mas realmente ficaria feliz se isso pudesse acontecer. Então, Sensei, muito obrigada por considerar essa possibilidade. Pessoal, muito obrigada a todos que vieram. E eu só queria falar, por favor, me perdoe meu sotaque, qualquer coisa. Ito Sensei, Brasil no fan no shitsumon ni kotae itadaki, makoto ni arigatou gozaimashita. ブラジルで先生の作品がすごく愛されてますし、すぐこちらへ来られるように祈ってます。Nós gostaríamos muito que o senhor venha pessoalmente ao Brasil quando puder. Nós admiramos muito a sua obra e estamos muito gratos que o senhor, com tanta dedicação, respondeu às perguntas dos fãs brasileiros. Acho que todos aqui podem concordar que ele foi muito amável com todos, não é mesmo? E nós admiramos muitíssimo o seu trabalho, somos muito fãs. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada também ao nosso tradutor e a todos os presentes online pessoalmente. Sim. Muito obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado mesmo.